Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Spotify, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu, professor, a Irene está aqui, vocês vão ver apenas a mãozinha dela, está aqui para interagir com vocês no chat, tanto no Facebook como no YouTube. Vocês sabem como funciona. Podem fazer seus comentários, perguntas, reclamações no 0800 Disque 1. Também a Irene vai colocando ali algumas reflexões, alguns resumos da aula. Vocês também podem fazer. O chat é para vocês, é uma forma de a gente interagir. Hoje é dia 19 de novembro, essa é a transmissão de domingo às 10 horas. Nós fazemos 2 transmissões por semana, uma às sextas-feiras, 20 horas, que agora já entrou em recesso, só volta em ocasião oportuna do próximo ano. E essa transmissão de domingo às 10 horas, que também está para entrar em recesso. Hoje é a penúltima aula, a próxima semana é a aula de encerramento. Né? Quem passou de ano passou, quem não passou não tem recuperação nesse curso, brincadeira. A transmissão de domingo, então, é essa das 10 horas. E como eu estava dizendo, o curso começou lá em fevereiro, por aí, e vai até domingo que vem. Dezembro e janeiro é recesso, ninguém é de ferro, né? E nós nos vemos no próximo ano com algum tema relevante. Bom, enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu peço que compartilhem, por favor. Se cada um que estiver assistindo compartilhar pelo menos uma vez, a gente aumenta o alcance desta transmissão. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, mesmo que você prefira o Facebook, não custa nada ir lá no YouTube e se inscrever. Não basta dar joinha e não basta assistir a aula, é importante que se inscreva. Nós estamos com 945 inscrições, não tivemos perdas essa semana, mas tivemos alguns ganhos e queremos chegar aos 1000 inscritos e você pode nos ajudar. Eu sou mestre e doutor em teologia, no momento não estou dando aula em nenhuma faculdade, estou dedicado, não por minha vontade, mas estou dedicado totalmente a esse canal. Então o objetivo é oferecer reflexão teológica de qualidade, nível de graduação, embora eu procure ser simples para que todos entendam. Meu objetivo não é fazer uma exposição acadêmica, elitista, muito ao contrário. Por isso essa escola se chama Teologia Pé no Chão. É a partir do chão onde seu pé pisa, que nós queremos pensar a teologia. E todo esse material é gratuito. Então eu invisto em tempos de estudo, em material didático, e tudo aqui é oferecido gratuitamente. As aulas ficam todas disponíveis, tanto no Facebook como no YouTube. Quase todas as vezes eu disponibilizo um arquivo com anotações, de modo que você pode fazer amplo e restrito uso de tudo que é oferecido aqui. Esse é meu objetivo. Bom, nós estamos estudando, então, ao longo do ano, um tema que eu chamei de Igreja e Reino de Deus. Desde o início do ano eu tenho falado que nós sabemos muito sobre igreja e pouco sobre Reino de Deus, mas Jesus Cristo falou muito sobre reino de Deus e pouco sobre igreja. Então nós temos que resolver esta equação. De tempos em tempos, a igreja lembra que ela não é o reino de Deus e que ela precisa encontrar seu lugar no mundo e seu lugar diante de Deus. E às vezes saem respostas boas, às vezes saem respostas ruins. E nós estamos numa posição em que nós podemos fazer a crítica disso. Nós podemos olhar a partir do nosso chão, né, para as experiências antigas da igreja
e fazermos então a necessária autocrítica. O meu curso não é um curso histórico, não é um curso de história, é um curso teológico, bíblico-teológico, né? Eu atuo no campo da teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que lida com o texto. Antes de sistematizá-lo, como faz a teologia sistemática, lida com o texto em si, o texto onde ele está. Então, é uma abordagem que pretende refletir a partir das fontes, né? E aí eu estou dando, pelo menos é minha intenção, estou dando a vocês material para que vocês façam o dever de casa, apliquem em suas próprias comunidades, em sua realidade. Bom, o que nós fizemos ao longo do ano, né? Na medida em que vamos caminhando para o final, vou fazendo essas recapitulações para que você consiga ter uma visão do todo. O que nós fizemos ao longo desse ano? Nas primeiras 8 aulas, nós pesquisamos o que Jesus falou sobre igreja. Eu disse agora há pouco que ele falou pouco sobre igreja. Então, nós tivemos que rastrear estas mensagens de Jesus para pensar a igreja antes de existir a igreja. Quando Jesus falava da igreja no futuro. Eu edificarei a minha igreja. A igreja como um projeto futuro. Então esse é o melhor ponto de partida. A igreja como estando na mente de Jesus, como sendo algo a ser realizado. Pensamos sobre isso, isso nos permite fazer uma crítica e uma reflexão crítica da história da igreja e do modo como nós estamos sendo igreja, né? Depois fiz também uma imersão de 8 aulas no tema do reino, aí um tema mais complicado, fui buscar o conceito de história e a história do reino no Antigo Testamento, até chegarmos a Jesus Cristo, a João Batista e a Jesus Cristo. E para finalizar, então, esse conjunto, esse primeiro conjunto do curso, na aula 17, né, 8 mais 8, 16, na aula 17, em julho, nós fizemos um primeiro balanceamento, né, dos 2 temas, um cotejamento dos 2 temas, para tentar apresentar algumas respostas preliminares de como nós podemos e devemos entender a relação entre igreja e reino de Deus. Igreja é o mesmo que reino de Deus? A igreja vem antes do reino de Deus? A igreja vem depois do reino de Deus? Qual a relação entre essas duas dimensões, essas duas realidades? E eu afirmei, e tenho afirmado ao longo do ano, e reafirmo hoje, que mesmo que nós nunca tenhamos pensado neste problema, qual problema? A relação entre igreja e reino de Deus, mesmo que nunca tenhamos pensado sobre isso, mesmo que nunca tenhamos lido nada sobre isso, ouvido nenhum sermão sobre isso, na prática, o modo como sua e minha igreja funcionam é uma resposta a este problema. E aí que está o problema. A igreja, às vezes, sem refletir sobre quem ela é, sobre sua missão, sobre sua natureza, ela mete os pés pelas mãos e ela comete grosserias e aberrações gravíssimas. E esses erros são de tal monta que as consequências são sempre drásticas. Basta olhar a história da igreja e os crimes da igreja e o sangue derramado pela igreja e a quantidade de vítimas causadas pela igreja. Então, não tem resposta simples para problema grave. Se você disser, mas você está falando lá da Igreja Católica, da Idade Média. Não. Posso estar falando dos últimos 4 anos, ou dos últimos 10 anos, do que a Igreja brasileira, católica e principalmente protestante, fez
com sua imersão na política e com suas bandeiras, com seus valores, né? Hoje, por exemplo, na Argentina, a igreja argentina certamente está perfilada ao lado de certos valores horrendos, chocantes, e ela o faz em grande medida pela maneira como ela se entende em relação ao mundo, em relação a Deus, em relação à política. Então, o problema que eu estou colocando aqui é um problema muito grave. E por isso nós gastamos o segundo semestre todo meditando sobre isto. Eu coloquei alguns problemas na aula 18 e 19, lá em agosto. Propus respostas a partir das parábolas do reino de Deus. Analisamos aí, acho que umas 10 parábolas do reino de Deus. Fizemos um balanceamento disso também, fizemos uma exploração desse material que Jesus nos deixou, né, no Novo Testamento, nos Evangelhos, para nos ajudar a entender o reino de Deus. E agora, nessas últimas aulas, eu estou me dedicando a explicar uma fala recorrente de Jesus, principalmente de Jesus. Hoje eu vou mostrar alguma coisa também fora das palavras de Jesus, dos apóstolos, a respeito de entrar no reino de Deus. Então, na aula 29, eu mostrei os sentidos do verbo entrar, tanto em português como no grego, para ninguém dizer que eu estou forçando aqui a gramática, né? O verbo entrar, ele tem um sentido espacial, que é deslocamento no espaço, especificamente de fora para dentro. Ora, isso só tem sentido se eu tiver uma divisória. Eu tenho que ter uma divisória que marca a entrada, de modo que daqui para lá está fora, daqui para cá está dentro. Isso nos induz a pensar, em relação ao reino de Deus, que o reino de Deus é uma realidade geográfica, que o reino de Deus não está aqui, não tem endereço, ele é invisível. E ele vai se manifestar um dia lá em Jerusalém, na cidade santa. Então, entrar no reino de Deus tem uma conotação física, né? Ou escatológica, ou espiritual, no sentido de que com o meu coração eu entrei no reino de Deus, ou quando eu morrer eu vou pensar, eu vou entrar naquela cidade de muros dourados, de portões, não sei o que, com São Pedro na porta, porque Jesus falou da chave, da porta, do caminho, e Apocalipse fala do muro. Então a gente pensa no reino de Deus como sendo uma cidade dourada, né? Uma cidade azul, dourada, prateada, que flutua em algum lugar que a NASA nem a SpaceX ainda achou, porque está escondida. Então, se a gente não entender o verbo entrar, a gente incorre em diversos erros. A gente pode pensar também que entrar na minha igreja é entrar no reino de Deus. Então, eu estou querendo dizer que a minha igreja é igual ao reino de Deus. A sua eu não sei. A minha eu sei. A minha é o reino de Deus. Então, é uma equação. Igreja do Eliseu igual reino de Deus, né? E pode parecer ridículo, mas é assim que nós estamos agindo em grande medida. Por isso eu apresentei um outro sentido, isso ainda na aula 29, falando que entrar aqui não tem um sentido espacial, mas tem um sentido de adesão, de passar a fazer parte de algo. Então o marco divisório não é geográfico. O marco divisório é de outra natureza. Ele tem a ver com princípios e valores que eu adiro ou não. E pela participação nestes valores, nesta praxis, é que eu posso dizer se entrei ou não. Então, se no primeiro sentido a gente fala entrar numa casa, bater na porta, abrir a porta, entrar numa casa, entrar numa sala, isso é o sentido espacial.
Nesse segundo sentido, eu posso falar, por exemplo, entrar numa família. Ora, a família não é um espaço geográfico. A família é um conjunto de pessoas que se identificam de acordo com certos valores, certos conceitos e compromissos que a definem, de modo que você pode dizer fulano é da família, ou você pode dizer fulano não é da família. Um outro sentido seria entrar num partido. Ora, o partido tem suas instituições físicas, mas quando a gente fala entrei em tal partido, você está querendo dizer assumir certos compromissos que me identificam com aquele partido ou não me identificam com aquele partido. Da mesma forma, a gente poderia dizer sair de um partido ou sair de uma família, né? Ou assim como a gente fala sair de uma casa, sair de uma sala. Então eu disse que o que rege esse entrar e o sair é a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu único nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a vontade boa de Deus, a vontade plena de Deus, a vontade que nos dá sentido, define o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus é reconhecido como quem ele é, né? Não como Deus inventado, mas como ele é, como ele se revelou em Jesus Cristo. Na aula passada eu ampliei esta compreensão e apresentei 3 critérios ou 3 marcas de quem entrou no reino de Deus. Uma é baseada no Sermão do Monte, quando Jesus fala: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Vocês não entrarão no reino dos céus. Que me permite concluir o seguinte: a prática da justiça é entrar no reino de Deus. E quem entrou no reino de Deus aderiu a uma outra justiça, não a justiça do Estado, nem a justiça da religião, mas a justiça segundo Jesus Cristo. E aí basta ler o Sermão do Monte. Uma outra marca estabelecida por Jesus é quando ele fala: se vocês não se converterem, se vocês não mudarem a mente de vocês e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E a marca aqui, então, é a marca da humildade. Humildade segundo Cristo, não segundo a sociedade. Porque esta sociedade que está aí é que classificou as pessoas e chamou as pessoas lá de baixo, que estão lá embaixo porque foram colocadas lá embaixo, de pessoas humildes. Quando Jesus está dizendo o seguinte: vocês todos são iguais. E aqueles que vocês chamam de menores, no reino de Deus recebem atenção privilegiada. Esses que vocês chamam de pequeninos, descartáveis, no reino de Deus estão em primeiro lugar, porque veem constantemente a face do vosso Pai que está nos céus. Então, uma marca de quem entrou no reino de Deus é a prática da humildade cristã. E uma terceira marca que eu apresentei na aula passada é a marca da generosidade, quando Jesus, naquele encontro com o jovem rico, fala: se queres entrar na vida, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e me segue. E os discípulos ficam muito espantados com isso, mas Jesus então fala quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus está denunciando a imoralidade da acumulação e a privação que decorre disso. E que estas relações econômicas são marca indelével de quem não entrou no reino de Deus. Então, com isso, eu espero que comece a ficar claro que entrar no reino de Deus é algo que se faz agora, que não é algo do céu, não é algo do coração,
não é algo do futuro, lá do Apocalipse. É algo que se faz agora, que envolve sim o coração. Eu não estou excluindo o coração de forma nenhuma, mas tem que produzir evidências práticas. E as evidências práticas, de acordo com o que nós estudamos até agora, é a vontade de Deus de acordo com Jesus Cristo, não de acordo com a religião. A vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a vontade de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Essa é a vontade de Deus. Né? Então nós temos que recuperar esta noção do sentido da vida. Esta é a vontade de Deus. Né? E por último, esses 3 critérios que eu coloquei: a prática da justiça, a prática da humildade e a prática da generosidade. Quem não apresenta estas marcas não pode dizer que entrou no reino de Deus. Pode dizer que é filiado a uma certa religião. Pode dizer que é membro de uma certa igreja. Mas não tem o direito de dizer: eu entrei no reino de Deus. Hoje eu quero dar seguimento a esta análise com vocês, explorando mais alguns textos para então, com certeza de hoje não passa, com certeza encerrar esta reflexão sobre o que significa entrar no reino de Deus e o que significa não entrar no reino de Deus. Então, tendo abordado esses textos, eu queria chamá-los agora para João, capítulo 3, naquele diálogo com Nicodemos. No versículo 3 de João 3, então João 3:3, Jesus fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta expressão nascer de novo também pode ser traduzida como nascer do alto. Nascer do alto. Nós nascemos daqui de baixo, é isso que Nicodemos entendeu. Vocês conhecem a história, eu não tenho tempo de explorar o texto, mas Jesus está falando de um outro nascimento, de uma outra geração, de uma outra generação, regeneração, regerar, que nos permite ver o reino de Deus. Como Nicodemos não entende, Jesus fala de novo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, de novo, versículo 3 fala: se alguém não nascer de novo, ou nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se eu colocar essas duas frases em paralelo, esses 2 versículos em paralelo, eu posso deduzir, como se fosse uma conta, né? Como se fosse um cálculo matemático, eu posso deduzir que a expressão nascer de novo ou nascer do alto está em paralelo com nascer da água e do Espírito. Puxa vida, não esclareceu muita coisa, né? Se nascer de novo é um conceito complicado, nascer da água e do Espírito é igualmente complicado. Tudo bem, segura aí. A única coisa que eu disse até agora é que eu posso colocar em paralelo, e se você tiver dúvida, eu desafio você a escrever esses 2 versículos, um embaixo do outro, e você vai perceber que a expressão nascer de novo está em paralelo com nascer da água e do Espírito. Então eu posso colocar um sinal de igual, uma equação, ou aquelas 2 barrinhas inclinadas, que na matemática significa paralelo, né?
nascer de novo está em paralelo com o nascer da água e do Espírito. E se vocês concordarem com isso, então talvez vocês também concordem com a parte B deste paralelismo, que ver o reino está em paralelo com entrar no reino. Então, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, se você concordar com o primeiro paralelismo, que nascer de novo está em paralelo com o nascer da água e do Espírito, você deve também concluir que ver o reino de Deus está em paralelo com entrar no reino de Deus. O que nós podemos concluir deste paralelismo, sem entrar mais profundamente no texto lá do diálogo de Jesus com Nicodemos? Eu acho que depois vocês podem reler esse texto maravilhoso, né? João capítulo 3 é um ponto alto da teologia. O que nós podemos entender deste texto é que ver o reino de Deus aqui está em paralelo com entrar no reino de Deus. E se a expressão entrar no reino de Deus é algo que eu faço por adesão, por participação, então quando eu entro no reino de Deus, no sentido de me comprometer com ele, ideologicamente e praxicamente, ou seja, na mente e na prática, eu posso me identificar como um aderente, não simplesmente porque eu o digo, mas porque eu o pratico. Eu trago o reino de Deus à vista. Eu trago o reino de Deus ao que se pode ver. Eu o torno visível. Os fariseus perguntaram para Jesus: onde está esse reino que você fala? Você não tem cara de rei. Não tem nada que te identifique como rei. E você fica dizendo que você é o emissário do reino. Então, raios. Onde está esse reino? E o que Jesus responde para eles? Lucas 17, 20. O que Jesus responde para eles? Jesus responde o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus não vem com ostentação, mas o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, o que os fariseus e os escribas não viam, a pobraiada já estava vendo e usufruindo, ou seja, já haviam entrado. Então, aderir ao reino de Deus o torna visível. Habilita a mim mesmo trazer o reino de Deus. E aqui eu poderia colocar outro binômio aqui, antes de falar ainda do novo nascimento, tá? Eu poderia colocar aqui um outro binômio. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Se eu ler apenas essa parte, pode ficar parecendo que eu fico aqui de braços cruzados, ou melhor, cristãos não oram de braços cruzados, né? Eu posso ficar assim, com cara de santo, né? Dizendo, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Pensando, um dia o sol vai escurecer, as estrelas vão cair, o céu vai desaparecer, vai aparecer um homem de branco no céu, e aí o reino de Deus virá. Falso! No mesmo sermão, no mesmo capítulo, Jesus fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, eu oro para que ele venha, e eu o busco, e eu o torno visível. Para ver e para entrar no reino de Deus, aqui Jesus coloca algumas condições. Então, se nas aulas passadas eu falei sobre fazer a vontade de Deus, praticar a justiça do reino de Deus, busquem em primeiro lugar a sua justiça, o reino de Deus e sua justiça, prática da justiça, prática da humildade, prática da generosidade. Neste texto aqui, Jesus fala sobre nascer de novo.
E aí, meus irmãos, nós temos aqui um problema. O problema do novo nascimento, que a teologia chama de regeneração. E que a teologia sistemática, eu tenho aqui uma definição, a teologia sistemática vai definir a regeneração como sendo um milagre que Deus concede, que Deus realiza no nosso coração. É um ato secreto, porque é Deus que faz no nosso coração. É exclusivo de Deus, porque Ele faz sozinho. Então, Deus, como que uma pessoa nasce de novo, de acordo com a teologia sistemática? Deus invade o coração humano, faz um milagre nesse coração e a partir dali a pessoa é declarada nascida de novo. Ela crê no Evangelho por causa disso e ela se arrepende dos seus pecados e então ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É claro que a ordem dos fatores altera o produto, né? Porque os calvinistas vão dizer que primeiro Deus regenera, depois a pessoa se converte. Os arminianos vão dizer que primeiro a pessoa se arrepende e Deus, em resposta, a regenera. De qualquer forma, esta sistematização da regeneração nos faz errar o ponto. Errar o ponto. Porque coloca a regeneração como um ato abstrato. Um ato abstrato. A pessoa, por exemplo, em qualquer igreja evangélica, daquelas que fazem apelo, né? Daquelas que costumam terminar o sermão com apelo, elas vão dizer quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Um grupo de pessoas vai à frente, normalmente alguém ora por elas ou faz com que elas repitam uma oração de confissão do pecador e a partir do momento que elas fazem essa oração ou recebem essa oração, o ministrante ali, o pastor, o evangelista, o pregador, vai dizer que a partir de agora vocês nasceram de novo e o nome de vocês foi escrito no livro da vida e vocês entraram, garantiram o passaporte para o céu. Então nós sistematizamos o novo nascimento e transformamos ele nesse ato abstrato. Se a partir desta oração vai surgir de fato uma nova mentalidade e uma nova praxis, não sabemos. Há uma alta porcentagem de perda. Todo mundo sabe disso. Nem todo mundo que faz a oração do pecador e que atende a um apelo de evangelização, de fato aderiu à fé em Jesus Cristo. Secundariamente, a pessoa pode estar aderindo apenas à cultura daquela igreja. À cultura daquela igreja. Ao modus operandi daquela determinada denominação. E de forma alguma regenerou-se para o reino de Deus. Então, eu não estou aqui tacando pedra, né? Em quem faz apelo, em quem atende apelo. Eu só estou querendo dizer que nós transformamos esse ato num ato abstrato, né? E que a teologia sistemática transformou isso num milagre que Deus faz. Então, é Deus que faz, né? E de certa forma os evangélicos acostumaram-se a esperar esse milagre de Deus, de modo que se Deus fez, muito bem. Se não fez, aí tem diversas respostas. A pessoa pode não ser escolhida, não é predestinado e tal, e toda essa coisa errada que a teologia sistemática costuma fazer. Antes de prosseguir neste meu argumento, eu queria só fazer uma pequena explicação, porque nem todo mundo sabe e não é obrigado a saber, o que eu quero dizer com teologia sistemática. Bom, teologia é o estudo sobre Deus e todas as doutrinas da nossa fé. Então, doutrinas sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, salvação, homem, inferno, pecado, escatologia, soteriologia, etc, etc, etc. Tem N categorias aí, 10 categorias, eclesiologia, estudo da igreja, estudo do Espírito Santo, estudo do ser humano, estudo da salvação, e aí vai. O que eu quero dizer com isso? Que a teologia sistemática é uma teologia em sistemas.
E por sistemas, entenda-se conjunto de temas. Então a teologia sistemática, ela pega a Bíblia, por exemplo, e ela quer saber tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ela vai lá, recorta com a tesoura tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus, junta numa caixinha e fala: aqui está a teologia sistemática sobre Jesus. Se ela quiser estudar sobre a igreja, ela vai na Bíblia, recorta tudo que a Bíblia fala sobre igreja, tudo, junta numa caixinha e fala: aqui está a teologia sistemática sobre igreja. Então é assim que a teologia sistemática funciona. É bom, tem seus riscos, por isso ela não pode ser supervalorizada em relação às outras teologias, como por exemplo a teologia bíblica. Como eu falei agora há pouco, a teologia bíblica é aquela que vai à Bíblia e lê o texto onde ele está, na sua história, no seu tempo, com seu autor, com sua linguagem, com seu contexto, com tudo aquilo que ela pode levantar de gramática, de história, de sociedade, etc, sobre aquele determinado texto. Por que eu estou explicando isso? Para abrir a nossa cabeça, para repensar o que significa novo nascimento. Novo nascimento é uma nova forma de ser, de pensar e de agir. Significa dizer, meus irmãos e irmãs, que o reino de Deus demanda de nós uma transformação tal que Jesus chama de nascer de novo. Nascer de novo. Toda a organização mental, forma de ver o mundo, forma de julgar, de ser, de pensar, de agir, está aberto ao novo. Está aberto ao novo. E sem esta transformação, não há milagre que nos faça aderir ao reino de Deus. É uma revolução de tal ordem que Jesus vai colocar aqui como nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? Significa o nosso encontro com o Evangelho de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo nos convencendo a crer na pregação de Jesus Cristo. O que eu estou tentando fazer é abrir essas caixinhas da teologia sistemática, tirar estas categorias, esses filtros mentais, estas lentes teológicas, filosóficas, e tentar nos colocar cara a cara com o chamamento do Evangelho. Nos colocar cara a cara com o chamamento do Evangelho. Com esta explicação, eu queria então ler de novo. Quem não nascer de novo, quem não aderir ao reino de Deus com tanta radicalidade, ao ponto de ser uma nova pessoa, não o vê, não o entende. Tem que estar aberto a repensar, a transformar a mente, a mudar valores. Por exemplo, dar valor a uma criança no século I da Palestina. Dar valor a uma criança. Alienar os bens reunidos de forma injusta. Aquele jovem que era considerado modelo de cidadão religioso, ser reprovado por Jesus e dizer: te falta uma coisa, vai, muda a tua cabeça e depois vem e eu te mostrarei o verdadeiro tesouro. Como é que este novo nascimento se dá? Esse novo nascimento se dá no nosso encontro com a pregação de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus,
mudem a cabeça de vocês e creiam no Evangelho. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando colocar em xeque a nossa doutrina do novo nascimento. Porque as igrejas transformaram isso num ato ritualístico, num ato mágico, num ato isolado e principalmente invisível e principalmente abstrato, que só Deus faz. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse nascer do alto envolve uma mudança de mente e de praxis. E que é isto que diz que nós entramos no reino de Deus. Tudo bem até aí? Perguntas, comentários? Eu queria ainda chamar a atenção de vocês nesse texto para que vocês entendam o seguinte. A expressão reino de Deus é abundante em Mateus, Marcos e Lucas. Vou repetir. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados sinóticos. Eles têm mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo programa e inclusive muitos textos repetidos que indicam que esses autores têm uma dependência mútua, escreveram em mútua dependência, ok? Estes 3 evangelhos falam muito sobre reino de Deus e nunca falam, ou quase nunca falam, em vida eterna. Ficou chocado? Mateus, Marcos e Lucas nunca falam em vida eterna. Quando eu descobri isso, eu perdi o chão. Eu pensei, meu Deus, toda a nossa fé tem a ver com vida eterna? E o Jesus de Mateus, o Jesus de Marcos, o Jesus de Lucas não falam em vida eterna? O que aconteceu? Falam em reino de Deus, não falam em vida eterna. Por outro lado, João fala muito em vida eterna, mas não fala em reino de Deus. Então, e para completar, neste texto ele une as duas coisas, né? Ele fala em reino de Deus, acho que é a única vez, ou talvez uma das únicas vezes, não vou afirmar agora com certeza, mas uma das únicas vezes que João fala em reino de Deus é aqui com Nicodemos. E aqui também ele falou em vida eterna. Então eu posso, a minha teologia bíblica, o método da teologia bíblica me permite aproximar estes 2 conceitos, que a vida eterna está em paralelo com o reino de Deus. E que vida eterna é produto deste novo pensamento. E este novo pensamento e nova praxis é marca de adesão ao reino de Deus. Eu sei que eu estou atacando os fundamentos da nossa fé. Eu tenho consciência disso. Mas é por um bom motivo. É para nos colocar cara a cara com a contundência do Evangelho. Porque às vezes as fórmulas teológicas domesticam o Evangelho, atenuam o Evangelho, aplacam a força do Evangelho. E esta teologização do Evangelho nos dá um certo conforto em relação a ele. Meu nome está escrito no livro da vida, uma vez salvo, salvo para sempre, faça o que fizer, trapaceia, etc, etc. Será que é por isso que o fato de o Brasil ter mais de 30%, sei lá, da população evangélica não tem impacto na nossa sociedade? E quando tem impacto, esse impacto é pavoroso? Então é por este motivo que eu espero ser bem compreendido por vocês que estão me ouvindo, por outros que vierem a me ouvir, por esse meu questionamento do que significa novo nascimento. Se nós afastarmos a teologia sistemática e pensarmos só nesta palavra de Jesus com Nicodemos, esquece o que a teologia sistemática fez com a regeneração. Vamos nos colocar na sandália de Nicodemos, o religioso, o pastor que foi lá conversar com Jesus.
E vamos receber com força esta expressão de Jesus. E esta perplexidade. Peraí, Jesus, do que você está falando? Como assim nascer de novo? Do que você está falando? Jesus está dizendo, é algo tão impactante, tão radical, que equivale a um novo nascimento. E esse novo nascimento não pode ser abstrato. Não pode ser porque eu agora não faço mais isso, não faço mais aquilo, não vou ali, não vou aqui. Este novo nascimento tem que ver com a praxis do reino de Deus. Quem não nascer de novo não entrou no reino de Deus. Se você ficar com a antiga versão, você vai cumprir os preceitos da sua igreja e vai esperar, quando for chamado dessa para melhor, bater na porta de São Pedro, ele consultar o livrão e falar, tá aqui, tá, você é da igreja tal, do pastor tal, beleza. De acordo com essa nova interpretação que eu estou colocando, tudo isso tem que dar lugar. Eu e vocês estamos diretamente confrontados com um chamamento à adesão ao reino de Deus. Só para esclarecer, e aí eu termino essa parte, só para esclarecer essa questão de água e espírito, eu vou citar aqui 2 textos, não sei se a Irene já colocou ali, voltando aí para cima, na letra B, item 3, água e espírito. Eu vou citar 2 textos aqui, só para vocês entenderem como a igreja primitiva pensou essa questão do lavar e do Espírito, o lavar e o Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 25, diz o seguinte, tendo purificado a vossa alma, eu estou lendo na versão atualizada, tá? Então é aquela linguagem culta, né? Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, a obediência à verdade purifica, muda a mente, tira a sujeira, tendo em vista o amor fraternal não fingido, olha aí, não fingido com verdade, amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, o que nos regenera é a palavra de Deus, acatada, obedecida e desejada ardentemente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então aqui está o significado da regeneração. A regeneração se dá quando nós respondemos à palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E ela deve nos capturar e deve nos introduzir numa nova prática de obediência e de amor fraternal não fingido. Só isso já é suficiente para fazer uma limpeza brutal. Amor fraternal não fingido, que caminha para um amor ardentemente, fervoroso. Isso é revolucionário ou não é? Isso é marca de novo nascimento ou não é? É marca de novo nascimento. Ninguém pode dizer que nasceu de novo se continua na prática do reino das trevas e não no reino de Deus, né? E um outro texto que está em Tito 3, versículos 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nosso encontro com o Evangelho, nossa adesão ao Evangelho, produz em nós uma purificação operada pelo Espírito Santo que está presente na palavra de Deus. A palavra que eu lhes tenho dito é espírito e vida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquilo que vocês chamam de glória e de grandes coisas, né, é como erva, é perecível. Mas a palavra de Deus é que regenera e que dá o verdadeiro sentido. O reino de Deus permanece e aquele que faz a vontade de Deus permanece. E por último, ainda em João, no capítulo 13, naquela na ceia em que Jesus lavou os pés aos discípulos, Pedro acha muito estranho que Jesus quer lavar seus pés. Quando eu digo lavar, lembra nascer da água e do Espírito. Lavar os pés. E Pedro protesta e fala, nunca vai me lavar o pé. Nunca. Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro, então, num arroubo, diz, Senhor, então me lava inteiro. E Jesus fala, quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês já estão limpos, mas não todos. O que significa quem já se banhou não precisa senão lavar os pés? Jesus tinha dado banho nos discípulos? Não. A palavra de Jesus já tinha limpado os discípulos. O que faltava agora era a praxis. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, inaugurou uma nova praxis revolucionária. O Senhor assumiu o papel de servo. O mestre assumiu um papel inferior ao dos discípulos. Isto é revolucionário. E se vocês não permitirem isto, não aceitarem que o Senhor se fez servo, não tem parte com ele. Vão continuar como os discípulos, disputando o primeiro e o segundo lugar na mesa. Quem chega perto de Jesus? Quem senta perto? Quem vai servir? Quem vai levantar? Quem vai lavar? E o mestre se levanta e lava. Eu quero juntar isto com o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito. A água aqui significa a palavra de Deus, que concretamente, não magicamente, não é mágica, concretamente vai nos dizer, não faça isto, faça isto. E você abandona o não faça isto e adere ao faça isto. E quando você para de fazer isto, você está se permitindo limpar e lavar. E quando você passa a fazer isso, você está sendo limpado pela palavra de Deus e está manifestando concretamente que entrou já no reino de Deus, que já entrou na vida do reino de Deus. Por isso, João troca a expressão por vida eterna. E lá na sua epístola ele vai dizer, quem ama já entrou na vida, quem não entrou na vida permanece
Portanto, é o reino de Deus, uma mudança de pensamento e uma mudança de mentalidade. Tudo bem? Tudo bem. A doutora Ivete falou assim, muito bem compreendido, pastor. Louvo sua clareza e verdade do Evangelho. Obrigado, minha querida irmã, minha mestra. Eu preciso fazer esse tipo de coisa para me colocar novamente cara a cara com o Evangelho, né? Senão a teologia sistemática vira um placebo, né? É agradável, confortável, ninguém se mexe, tá tudo certo. Muitos cristãos estão na lama porque acham que seus nomes estão escritos no livro da vida, que eles estão predestinados e etc, né? Então é necessário tirar este placebo, esse narcótico, esse ópio, né? E permitir que a palavra de Deus nos fira para nos limpar, né? Lembra que uma das formas de limpar é a espada do Espírito, né? A palavra de Deus poderia até ter citado esse texto aqui, né? Apesar de que ele não usa a imagem da água, mas usa a imagem da espada. Mas todo crente sabe que um dos símbolos da palavra de Deus no Novo Testamento é a espada. E, na verdade, não é a espada romana, não é a espada medieval. É a espada adaga. É a espada adaga. É o punhal de limpar o sacrifício. Então, nós temos que permitir que a palavra de Deus penetre profundamente, como diz Hebreus 4:12, para penetrar profundamente, para separar juntas e medulas, e para discernir os pensamentos do coração. Senão, não há novo nascimento. O novo nascimento tem que se dar por uma praxis. É um ato de Deus? Ah, sim, é um ato de Deus. É um milagre. Eu não posso me nascer de novo. É obra do Espírito. Mas tem que resultar em praxis. Senão, não é um novo nascimento. É apenas um proselitismo, né? E proselitismo já tinha bastante na época de Jesus. Desculpa, você falou alguma coisa? Não. Tá. Não, eu disse que a espada romana eles gostam. Ah, sim, a espada da violência, sim. É do né? espírito não, mas é da do espírito não. Quando se refere a armas, a defesa vem com tudo, né? Eu queria colocar agora para vocês um outro binômio, um outro par de versículos. Agora eu vou falar da palavra dos apóstolos, né? Eu vou contrastar aqui Paulo e Pedro para fazer uma outra parelha de palavras que eu quero usar para a gente entender o que significa entrar no reino de Deus no sentido de adesão. O primeiro texto está em Colossenses 1,13, quando Paulo fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É lindo o texto, né? Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas. A riqueza de imagem aqui, de figuras, é belíssima, né? Então você pode até visualizar, né, o império ali como sendo um império mesmo, tipo o Império Romano. Tem fronteiras, né? Tem fronteiras ali. O Império Romano vem até aqui, esse posto. Daqui para cá é terra de outro lugar. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está usando uma linguagem de libertação, uma linguagem pascal, né? Nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos deslocou, nos tirou de um lugar e nos transportou para outro lugar. Você poderia pensar assim: nos libertou do Egito e nos transportou para Canaã. É isso. Tirou de um lugar e nos transportou para outro. É visual a questão. Tirou de um lugar, levou para outro. É a mesma coisa se eu falasse assim: o policial
libertou a pessoa lá do cativeiro onde ela estava sequestrada e a transportou para o hospital para receber primeiros atendimentos. Transportou para a casa da sua família. É isso. Tirou de um lugar onde ela estava presa, senão não precisaria ter sido liberta, né? Tirou de lá e levou para outro lugar. E a palavra aqui é semelhante ao entrar. É uma palavra espacial. É deslocamento, só não fala que é de fora para dentro. Mas transportou daqui para lá. Aliás, a palavra transportar, esse traz é o mesmo traz do entras, né? O entras é dentro de lá, dentro de lá. E o transportar, tanto faz, traz ou trans, né? O traz aqui, de ou traz, né? Esse traz, do verbo trans ou traz, ele significa portar para lá. Então a palavra transportar aqui, etimologicamente, é igual à palavra entrar, né? Só não está destacando que é de fora para dentro, mas que é daqui para lá. Agora, vamos ver de onde ele nos tirou e onde ele nos colocou. Para vocês entenderem e para ficar muito claro que não se trata de um transporte geográfico espacial, senão a crentaiada vai pensar que tirou do mundo e levou para o céu. E está errado. Está errado. Então presta atenção aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Ora, treva aqui não é um território. Treva não é um espaço geográfico em que ali está escuro e aqui está claro. Ele nos tirou do império das trevas. Nós temos que entender aqui o que é trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu esperaria que se ele me tirou das trevas, ele deveria me levar para a luz. Mas Paulo aqui, ele quebra o paralelismo e coloca no lugar de luz, ele coloca amor. Então eu poderia extrair deste paralelismo as duas possibilidades. Nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Ou poderia dizer, ele nos tirou do império do ódio e nos transportou para o reino do amor. Vocês escolhem, dá no mesmo. Se a gente entender esse texto, como ele está escrito aqui, que trevas é um estado, e trevas aqui é um sentido figurado, não é escuridão física, não é escuridão, ausência de luz, não é escuridão da meia-noite, do céu nublado, sem estrelas, sem lua, o breu. Não é dessa treva que ele está falando. E quando ele fala da luz, também não é da luz do sol que ele está falando. O sentido é figurado. Ele está falando da nossa confusão mental, da nossa incapacidade de dar sentido à nossa vida. Não sabemos para onde ir, não sabemos como viver, não sabemos o que tem valor, não sabemos como devemos dirigir nossa vida, não sabemos como devemos nos relacionar, não sabemos quem devemos apoiar, não sabemos de quem devemos ter medo, não sabemos a quem devemos amar. E isto é uma treva que nos domina, por isso é um império. É um império. As trevas não vêm porque nós aderimos a elas, porque nós optamos por elas. Não, nós queremos luz, nós queremos alguma razão para viver,
nós queremos verdades, nós queremos uma ideologia, nós queremos uma forma de viver que nos garanta segurança. Mas esta confusão se impõe sobre nós e nos domina. E o que este texto está dizendo é que o Evangelho de Jesus Cristo nos tira desta confusão que nos dominava e nos introduz num caminho claro que é iluminado pelo amor de Deus e pelo amor que nós dedicaremos uns aos outros. O que rompe o ódio é o amor. O que rompe a confusão é o amor. É porque Deus nos ama e porque Jesus entrou na história que eu posso amar sem medo. Eu não preciso me preocupar com quem devo odiar, a quem devo temer, porque eu fui liberto desta treva que se impõe a mim. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Deus tomou a iniciativa de estabelecer novas relações. Deus tomou a iniciativa de socorrer os mais indignos e vulneráveis dentre nós. E ao fazer isso, Ele amou todos nós e Ele fundou, inaugurou um novo modo de ser e de se relacionar. Esse texto coloca em paralelo império e trevas, coloca império e reino, paralelo, né? Império e reino. O reino não se impõe, eu adiro a ele. As trevas se impõem, o medo se impõe, o ódio se impõe, o amor não, senão não seria amor. Também, né, se impõe. O império se impõe. O império se impõe. Tomado. Sim, o império, exemplo, é a força autoritária. Sim, exato. E reino é diferente. Né? Exatamente. O reino é um convite. O reino é um convite. Então, assim como as trevas se impõem, basta não haver luz, as trevas ocupam todo lugar. Assim como o ódio se impõe, porque eu tenho que ter medo, eu tenho que preservar minha vida, eu tenho que ter uma dose de ódio. Né? Entre eu e ele vai ele que se dane. O reino de Deus é um convite para fora deste círculo de violência, desse círculo de ódio. E ele fez isso por meio do seu filho, filho do seu amor. Então, trevas aqui está subentendido em paralelo com luz, e o reino do amor está em paralelo com o ódio. Trevas e ódio, luz e amor. O outro texto que eu quero colocar junto com esse, então percebam o seguinte. Nesse texto que eu acabei de falar, o ato é de Deus, Ele que fez tudo. Ele nos transporta, não fui eu que voei, não foi eu que proclamei minha independência. Eu fui libertado, eu sou passivo aqui. Eu fui libertado e transportado para lá, ou seja, o reino me é oferecido. E agora eu amo se eu quiser. Mas como não amar? Né? Mas o amor não se impõe. Se impõe, não é amor. Né? Então o amor, por sua própria natureza, é um chamado. Queria contrabalançar este texto com um texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, quando ele fala da nossa participação. Porque se eu ler apenas o texto de Paulo, fica parecendo que eu não faço nada. Eu sou apenas uma bagagem transportada. Né? Ali eu não faço nada. Eu fui tirado de um lugar, colocado em outro lugar.
como se fosse uma encomenda aí dos Correios, do FedEx, né? Tira daqui e entrega ali, pronto, né? Da Shein. Mas olha o que Pedro vai dizer aqui. Meus irmãos, procurem com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum. E desta maneira, vocês terão amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês já receberam o reino. Então agora, não fiquem aí de braços cruzados achando que vocês podem viver como se fossem cidadãos do império. Pelo contrário, segurem isso que vocês receberam. A cada dia, a cada ato, a cada oportunidade, confirmem isso pela praxis de vocês. Porque procedendo assim, vocês não tropeçarão. Vocês não terão confusão. Quem tropeça? Quem não está na luz, quem está no escuro. Vocês não tropeçarão. Então sejam inteligentes, sejam sábios, sejam prudentes. Procurem confirmar esta praxis do reino de Deus. Desta maneira, vocês estão garantindo com sobra a entrada de vocês no reino eterno. Porque o reino já veio, mas virá. O reino já veio, mas virá. Eu adiro a ele agora, mas sei que ele ainda se consumará. E que eu entrei no reino de Deus, mas ainda estou no império das trevas. Estou circundado de trevas e de ódio. E esse transportar que Cristo fez não é espacial, não é geográfico. Este é o problema. É que eu estou cercado de trevas e de ódio e de violência. Mas eu já aderi ao reino do amor e da luz. E tenho que, cercado de trevas, de ódio e de violência, confirmar a minha vocação. Como? Seguindo o Cristo. Porque esse transporte que Paulo falou não é espacial, não é geográfico, não saiu de lugar nenhum, não foi para lugar nenhum. Não peço que os tires do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Esta é a questão. Esta é a questão. É que o império das trevas domina e campeia ao nosso redor. Veja o que está acontecendo na Argentina hoje. Se não é o império das trevas, mostrando que ele é invencível, invencível. As cartas estão dadas e os hermanos estão com o pé no laço. As trevas não cedem. E aconteça o que acontecer na Argentina, os discípulos de Jesus terão que resistir ao ódio, à violência e à brutalidade e à desumanização. Assim como nós aqui no Brasil tivemos e temos que manter nossa vocação para o reino de Deus. Mesmo que o ódio esteja ganhando de goleada. Eles perderam a eleição, mas eles estão aí. E isso incita o ódio na sociedade. E todo mundo acha que tem que aderir ao ódio para poder sobreviver. Mas no nosso coração, na nossa adesão a Jesus Cristo, nós já rompemos com este império que se impõe. E é claro que o império quer se impor sobre mim também e sobre você também. É óbvio. Por isso Pedro está dizendo, para que vocês não tropecem e para que vocês garantam a entrada de vocês no reino eterno do nosso Senhor. Jesus falou, busquem em primeiro lugar, já tinha dito isto, né? Busquem em primeiro lugar o reino.
Então, ao mesmo tempo em que eu oro para que venha o reino, ao mesmo tempo eu busco a resposta da minha oração, porque Deus também quer trazer o reino. Não sou eu apenas que quero. Eu me torno sócio de Deus, ou para usar uma palavra do Evangelho, cooperador de Deus nessa questão da vinda do reino. Então eu oro e ao mesmo tempo o busco. Como que eu busco? Exercendo a praxis do reino de Deus. Sendo generoso numa sociedade que quer vender até órgãos. Sendo humilde numa sociedade em que cada um tem que ser seu próprio Deus. Sendo amoroso numa sociedade da violência. E coisas assim, que ameaçam a nossa existência, que nos colocam como ovelhas no meio de lobos, como presas fáceis do império, que está aí, Quanto mais a gente fala em iluminismo, em luzes, mais trevas vêm. Quem imaginava que o século XXI começaria tão tenebroso? Né? Quem imaginaria? A gente pensava que estava caminhando para a era das luzes. Quem poderia imaginar que as trevas estariam nos assediando tão violentamente como agora? Que parece que nem tem mais luz neste mundo. Parece que nem tem mais discípulos de Jesus neste mundo. Parece que todo mundo vai se apagar. Parece que não sobrará nada. Jesus falou, quando eu vier, porventura haverá fé na terra. Né? Será que nós vamos resistir? Esta é a questão. E por último, uma última palavra que eu quero tocar muito rapidamente nesse aspecto aqui, é um texto que Hebreus fala muito sobre entrar no descanso. Depois vocês leiam lá Hebreus capítulo 3 e 4, quando o autor de Hebreus vai dizer muitas vezes sobre vocês entrarão no descanso, ou vocês não entrarão no descanso. Ele chama o reino de Deus aqui de descanso. E descanso aqui não é no sentido de cansaço, embora a vida neste mundo canse, né? Mas como Deus descansou de suas obras e Deus não se cansa, então nós somos obrigados a procurar um novo sentido para a palavra descanso. E a palavra descanso está usada nas Escrituras pela primeira vez lá no relato da criação, quando fala que Deus sabadou no 7º dia. Deus descansou no dia do descanso. Ou Deus sabadou no sábado, porque a palavra hebraica para descanso é Shabat. O que esse texto está nos dizendo é que o reino de Deus, desde já, é descanso, no qual se entra pela fé. A grande angústia nossa está na confusão, na escuridão, no medo. A partir do momento que nós aderimos ao amor, nós entramos já no descanso de Deus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. E o amor produz descanso. Um último texto de Paulo, só para completar essa ideia de entrar. Paulo, no livro de Atos, capítulo 14, versículos 21 a 22, na sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho do reino de Deus no meio do Império Romano, falando do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus dentro do império. Vejam como o reino de Deus não é espacial, é uma praxis dentro do império. Mas isso trouxe muito sofrimento para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo correu risco de vida. Mas ele corajosamente volta em cada cidade a caminho de casa
E o autor de Atos, Lucas, autor de Atos, diz o seguinte, que ele passou por essas cidades onde ele tinha sido apanhado, sido preso, apedrejado, expulso, xingado. Ele volta lá, olha a coragem desse homem, volta lá, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu sei que os irmãos e as irmãs costumam pensar aqui nesse texto como sendo o céu, que nós vamos sofrer perseguições, cristofobia, essa coisa toda, né? Não pode fazer som alto, não pode pregar no metrô, não pode pregar essa coisa nada toda, né? Esses dias tinha um vídeo na internet que um comissário de bordo expulsou uma cantora gospel porque ela insistia em cantar no avião, né? E estava incomodando os passageiros, e o comissário de bordo foi lá falar com ela, e ela falou, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Então é esse tipo, né? As pessoas acham que sofrimento é isso, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito diferente disso. Ele está querendo dizer o seguinte, esta mensagem do Evangelho, do amor a Deus e ao próximo, do amor ao inimigo, da revolução social, vai causar reações no império, vai desestabilizar o império, e o império vai reagir. Por que as pessoas reagem contra uma mensagem que está falando em amor, que está ensinando os cristãos a serem bons cidadãos do Império Romano, pagadores de impostos, inclusive, honestos, corretos, cordatos, bons trabalhadores, bons comerciantes, honestos, famílias íntegras. Por que isso despertava ódio? Porque o império reage quando seus valores são confrontados. E quando o império reage, ele causa dor nos discípulos de Jesus. Mas Paulo está dizendo força na alma, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na adesão ao reino de Deus e mostrando a eles que através de muitas tribulações é que eles aderem e participam do reino de Deus. Que isso aconteceu com Jesus e que também não é estranho se acontecer conosco. Eu me lembrei imediatamente da parábola do semeador, que nós estudamos aqui numa aula inteira. Me lembrei imediatamente da parábola do semeador, que fala que uma semente, caiu em solo rochoso. E que essa semente que cai em solo rochoso é como a pessoa que ouve o evangelho e adere com alegria. Adere com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição. Por causa desta adesão, ele se escandaliza e abandona. Paulo aqui está agindo como um agricultor que fala, não cedam, não voltem atrás, fiquem firmes, vamos tirar essas pedras aí, vamos aprofundar essas raízes e não se escandalizem. Então, a adesão ao reino de Deus nos colocará em conflito e em confronto com o império que está ao nosso redor, o império de valores, que agora, nesses últimos tempos, se apropriou da nossa fé para nos confundir, a um ponto que o presidente inominável roubou, sequestrou, sujou uma das palavras mais lindas do Evangelho, sequestrou para ele, que é a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o grau de malignidade
destas pessoas de apropriar-se do evangelho para enganar o povo de Deus e para obter, para induzir, para seduzir o povo de Deus a defender valores opostos a Jesus Cristo. Como o povo de Deus pôde perfilar-se ao lado de homens tão malignos, a pretexto de defender valores que eles atribuem ao reino de Deus. Então, meus irmãos, você vai perder inscrito. A crise é muito grave. Vai perder inscrito. A crise é muito grave, porque na época de Jesus, eles usavam outras ideologias e, quem sabe, até a religião do Antigo Testamento para matar e perseguir os cristãos. Hoje usam o evangelho distorcido, e é o evangelho preferido, mais amado por esta igreja que está aí. Eu acho que é uma forma de nós encerrarmos esta reflexão, indo para a próxima aula. Eu acho que com estas coisas que eu falei nessas últimas 3 aulas, essa e as 2 anteriores, eu espero ter conseguido trazer esta realidade, né, ao chão real, né, a praxis. Né? E eu digo isso contra mim mesmo, né, que também fui criado e gestado dentro dessa estrutura que está aí, dentro desta sociedade e desta igreja e desta teologia, né? E que estou me estribuchando intelectualmente para achar o caminho de Jesus Cristo, né? E para, por meio da vontade de Deus, da humildade, da adesão a Jesus Cristo, da mudança de mente, a demonstrar, né, minha adesão a esta nova sociedade que Jesus Cristo está construindo, né? Mesmo que seja simples como um grão de mostarda, ou como fermento na massa, ou como uma pequena semente, mas que afinal é aquela que vai prosperar e é aquela que vai salvar a humanidade. Bom, o que eu falei hoje? Falei sobre novo nascimento, e, apresentei um novo conceito de novo nascimento, não negando a teologia sistemática, mas esmiuçando, trazendo a praxis, né? Depois falei sobre a questão do transporte, que é um transporte, um traslado, que é operado por Cristo, mas não nos priva de conflito com o império, não é espacial, nós não fomos transportados para lugar nenhum, né? O que muda é nossa adesão, é nossa fidelidade, nosso comprometimento, se nós vamos tomar em consideração a sociedade que nos rodeia ou os valores do reino de Deus, né? E por fim, esta questão das tribulações que se alguém está padecendo solidão, exclusão, excomunhão, cancelamento, demissão por seu comprometimento com o reino de Deus, não se preocupe, porque é uma das marcas. O padre Júlio Lancelotti, de novo, né, disse, qual é a sua perspectiva, padre? A minha perspectiva é o fracasso. A minha perspectiva é o fracasso, porque nesse império que está aí, o único lugar que eu tenho nele é o fracasso. Porque se eu não fracassar, significa que eu cedi a ele, que eu aderi a ele. Mas eu vou, por todos os meios, manter minha adesão ao reino de Deus. Para terminar, uma palavra de consolo, se isso que eu falei nessas últimas aulas perturba muito o nosso coração. Algumas palavras de consolo. Lucas 22, 29, eu lhes destino o reino como meu Pai me destinou. Ou poderia dizer assim,
eu lhes concedo o reino. Assim como meu Pai me deu o reino, eu também o dou a vocês. E de novo em Lucas, não tenham medo, ó pequeno rebanho. No meio do império, os discípulos de Jesus são como um pequeno rebanho vulnerável. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai do céu tem prazer em receber vocês no reino. E uma frase de um teólogo latino-americano, daqueles que a gente deve redescobrir. O reino de Deus é dádiva, tarefa e esperança. O reino de Deus é dádiva, dom, né? O reino de Deus é graça, é dádiva, tarefa e esperança. Eu adorei essa frase porque ela coloca os devidos pesos, né? É um dom de Deus, nós nunca poderíamos tê-lo inventado, nem construído, é dom de Deus. É uma tarefa, está em andamento e é também uma esperança. Eu acho que com esse texto nós podemos sobreviver, sobreviver e renovar a nossa fé e a nossa esperança. Algum comentário, alguma pergunta? Miguel diz, valeu muito, muito mesmo. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por me ouvirem. Eu sei que é um tempo muito longo, cansativo, num domingo, e eu reconheço a paciência de vocês. Na próxima aula, pretendo fazer um fechamento. Não é para qualquer um. 1h30 de aula, domingo de manhã, é pancada. Pretendo reformular a escola para o próximo ano, para tornar um pouco mais leve. Na próxima aula, última, eu pretendo fazer um balanço entre o que nós podemos concluir, como entra a igreja, qual é o papel da igreja, qual a relação da igreja com tudo isso. Né? Eu espero que eu ofereça alguns elementos para a gente caminhar com o pé no chão, coração cheio de esperança, mas pé no chão, lidando com as nossas comunidades, onde elas estão, sem fantasia, sem ilusões, e ao mesmo tempo com o coração cheio de esperança, né? Como disse aí o irmão Arias, Mortimer Arias, o reino de Deus é dádiva, tarefa e esperança. Gente, um bom domingo para vocês, Deus abençoe. Estamos encerrando o próximo domingo, última aula. Tchau.